Eu imagino que no churrasco todo mundo aí tem um ponto preferido, né? E você que é churrasqueiro, claro, você tem que atender aí todos os pontos das pessoas, né? Tem gente que gosta daquela carne um pouquinho mais bem passada, tem gente que gosta daquela carne um pouquinho ao ponto mal, e você vai ter que se virar na churrasqueira para acertar o ponto para todo mundo. Hoje vamos falar de um segredinho, uma técnica bem simples para você aí acertar o ponto, ou ao menos chegar muito perto aí do ponto desejado aí para cada pessoa que está aí no seu churrasco. Fique ligado em mais um conteúdo desse canal. Como eu disse antes, hoje vamos falar aqui de uma técnica para você acertar ponto, saber mais ou menos que ponto a carne está, se ela já está tendendo um pouquinho, passar para ponto mais, ponto mal, ao ponto. O que significa isso? O que você vai perder ou ganhar com diversos tipos de pontos da carne? Vamos dar um exemplo aqui utilizando um bife de chorizo e também vamos falar o quê? Da importância da espessura dos cortes, né? Se você corta muito fino, o que acontece? Se você corta aí um pouquinho mais grosso, o que acontece? E o que você deve fazer aí na hora de servir as pessoas e acertar o ponto da sua carne. Bom, mais uma vez aqui eu venho pedir para vocês, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, que isso aí também ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo aqui. E obviamente, se você acha que tem aquele amigo ou o sogro ou o cunhado que está precisando aí de umas técnicas aí de churrasco, que você acha que isso é ideal para ele, precisa saber um pouquinho acertar o ponto, trabalhar com isso, compartilha lá no grupo da família lá esse vídeo, que isso aí vai ajudar muito a gente a disseminar conteúdo de qualidade por aqui. Bom, vamos para a parte principal desse vídeo. Bom, estou em minhas mãos aqui com dois steaks de bife de chorizo, né? Um steak eu cortei aqui um pouquinho mais grosso e outro steak aqui, como vocês podem ver, eu cortei um pouquinho mais fino ele, né? E o que isso vai influenciar aqui no nosso estudo, na nossa experiência, né? Quando você coloca um bife muito fino lá na grelha, obviamente, né? Lembrando que a carne contém muita água, os líquidos, aquela suculência da carne tem muito a ver com os líquidos que estão contidos dentro da estrutura dela. Então, quando você coloca lá um bife mais fino na churrasqueira, o que vai acontecer? Vai sair essa água mais fácil, você vai perder mais rápido suculência. E outro ponto aqui com os bifes mais finos é o que? É você aí perder um pouquinho ali daquele controle de ponto da carne. Se as pessoas gostam muito daquele ponto mal passado, esses bifes aí bem finos, lembrando, você vai colocar sobre um forte calor da grelha, aquele calorzinho ali de 5 segundos pelo menos, para você grelhar bem forte, selar, fazer aquela casquinha gostosa, aquela reação de Maillard que a gente sempre fala. Então você vai precisar de uma condição dessa de calor, né? O meu fogo ali já está no braseiro bem quente e eu vou fazer essa experiência. Vou grelhar esses dois tipos de bife e a gente vai tentar acertar o ponto deles na medida aí que a gente entende que é o ponto desejado aí quando você tentar acertar ele. E o bife mais espesso, mais grosso, o que acontece? Ele tem um pouquinho mais ali de controle do ponto da carne. É mais fácil você acertar o ponto da carne, né? Porque ele é um pouquinho mais grosso, esses líquidos vão demorar mais para chegar até a superfície com calor. Então você consegue controlar eles dentro da carne ali, da estrutura. É por isso que eu falo para você fazer aquele bife bem suculento, aquele grelhado bem legal na churrasqueira. É ideal bifes de ao menos aí 2 centímetros aí, ou seja, 2 dedinhos, dependendo do tamanho da mão da pessoa, para você conseguir aquela estrutura bem legal da carne, aquela carne bem úmida na boca quando você põe, que não tem nada melhor que uma carne bem suculenta, bem úmida na boca. Carne quando fica muito tempo na churrasqueira também tende a ficar um pouquinho mais seca, bifes muito finos, acontece isso também, tá certo? Então agora vamos aí fazer a nossa experiência. Bom, estou com os meus bifes aqui e agora vou levar ele lá para a brasa, para a grelha, para a gente começar aqui o nosso estudo. Bora lá! Aqui a diferença é o seguinte, né? Como eu estou fazendo um bife mais fino, obviamente que ele vai ficar pronto mais rápido, né? Mas aí vai a dica aqui, o pulo do gato, né? Os bifes mais finos são recomendados às vezes para você cortar naquele churrasco que você sabe que as pessoas estão ali mais na intenção de comer carne rápido, não quer ficar ali curtindo o churrasco, quer chegar e já comer. Então ele é uma forma mais rápida de você preparar a carne. Obviamente você não vai conseguir deixar o ponto ideal para aquelas pessoas, mas normalmente o bife mais fino ele fica já ao ponto. Então você agrada aí muitas pessoas que não gostam daquele vermelho na carne. Entendeu? Por serem mais finos, obviamente vão ficar pronto mais rápido e o ponto já vai tender a passar do quase ficar o ponto já imediatamente que você põe na grelha calor bem forte, né? Vou mostrar para vocês como é que fica aqui. Bom,
Apenas 3 minutinhos na grelha eu consigo uma estrutura desse jeito. Isso aqui é um grelhado bem feito. Você vê que ele já está na estrutura ali pronta praticamente para cortar. O que eu vou fazer agora é selar o outro lado dele e já vou servir imediatamente. É um bife que fica pronto muito rápido, porém aos amantes daquela carne vermelha por dentro, que vai ficar mais úmida, os bifes finos você já não consegue tanto isso, mas fica bom do mesmo jeito. Então vou lá voltar para a brasa ele e vou acertar o ponto dele. Para acertar o ponto, não tem muita técnica, né? A gente conhece aquela técnica famosa, que é o seguinte: pela textura da carne, a maciez da carne, você sente com o dedo, né? Pode pôr o dedo mesmo lá na carne, chega lá, põe o dedinho nela e você vai sentir aqui essa textura na palma da sua mão. Você vai pegar a palma da sua mão, colocar o indicador com o polegar aqui e vai sentir aqui, ó. Isso daqui já é uma carne mais ao ponto mal, aqui dizem que é o mal passado. À medida que você vai mudando os dedos no seu polegar, vai ficando mais dura essa textura da sua mão. E aí significa o quê? Que já está chegando aí perto do ponto. Nesse dedo aqui já está o ponto e aqui já está muito bem passado. Diga-se de passagem, eu odeio esse ponto, mas, como diria, churrasco democrático tem ponto para todo mundo, né? Então vamos agora aqui voltar a atenção para os nossos bifes aqui. O bife mais grosso eu já virei de lado aqui também. Vou selar o outro lado e ele tem um detalhe, eu coloco na minha churrasqueira num lugar de menos calor para justamente acertar o ponto dele. Ele já está selado e agora eu vou subir ele. Bom, o nosso bife aqui, o bife mais fino, ele já está pronto. Eu senti que mais ou menos ele estava já ao ponto, ou seja, estava mais ou menos aqui nessa textura da nossa mão. Então agora eu só vou fatiar ele, vou salgar depois aqui utilizando a minha flor de sal. Bom, deixamos descansar um pouquinho aqui e agora vamos fatiar o nosso bife. Ó, eu ainda consegui deixar ele num pontinho, vocês podem ver aqui, ó, que ele tem só o meinho um pouco vermelho, mas ele já está chegando ao ponto, esse ponto da carne aqui. Simplesmente pela textura eu senti, é um bife muito fino, obviamente ele fica aí mais rápido pronto, então ele sai bastante, é um ponto que agrada a maioria das pessoas, esse ponto, a carne não fica tão vermelha, ó, e você aí consegue aí satisfazer todo mundo no seu churrasco. Estamos aqui com o nosso bife mais grosso, olha que cor bonita, por isso que eu falo, gente, vocês têm que colocar a carne na churrasqueira, grelhar com muito cuidado, aquele calor intenso vai formar essa casquinha aqui, ó, tá vendo? Essa parte douradinha é que dá aquela sensação bem crocante na carne e úmida por dentro quando vocês comem aí uma carne bem grelhada. Se você coloca a carne gelada na churrasqueira, ou às vezes um bife muito fino, você não consegue essa reação. Por isso que a importância de você sempre aí cortar o bife um pouquinho mais grosso, né? Quando, obviamente, né, aplicável, e aí vocês conseguirem fazer essa casquinha, né? A gente conseguiu fazer também essa casquinha no bife mais fino. O bife mais fino, como eu disse, ele já ficou um pouquinho menos úmido do que esse, eu tenho certeza. Agora eu vou deixar descansar aqui minha carne, acabei de tirar da churrasqueira, e depois eu vou fatiar e mostrar para vocês o ponto que ela ficou. Lembrando, ó, que até tem um pouco de líquido aqui na carne, ó. Esse líquido aqui já é um sinal que eu talvez até demorei um pouquinho aí para virar ela ou tirar ela da churrasqueira pelo fato desse líquido que está lá dentro da carne. Não deveria ter saído, mas vamos lá ver o pontinho que ficou essa carne. Salgar depois, igual a outra. E lembrando que carne boa, não se preocupe em cortar muito fino, porque se a carne é boa, não importa a espessura que você corta, ela vai estar bem molinha, certo? Bom, olha, já é uma diferença de ponto nítida que eu consigo. Um meio bem rosado, né? Um meio que vai te dar aí uma suculência. A carne está muito líquido saindo na tábua, mas vamos provar agora, salgar e provar essa carne aqui. Aqui vamos experimentar agora, salgar e experimentar a carne com ali o bife mais espesso. Olha a diferença aqui deste pontinho aqui na... Obrigado, filho. Obrigado. Olha a diferença deste pontinho aqui em relação à carne que eu preparei antes, o bife muito fino. Lembrando, eu toquei na carne e ela já estava mais para este ponto aqui, portanto, eu deduzi que ela estava ali já ao ponto mal, para mal passada, é o ponto que eu gosto. Então vamos salgar um pouquinho a carne e provar. Salguei um pouquinho, textura, não decepciona.
perfeito. O gostinho da casquinha, quando a gente grelha bem, sela dos dois lados, né? Fogo intenso, como eu falei, a carne a temperatura ambiente, não aquela carne fria na churrasqueira, faz toda a diferença, eu te garanto. Experimenta aí na sua casa fazer deste modo a carne. Fogo intenso, braseiro, mastigando, né? Muito bom. Ó, carne de qualidade, não tem problema, pode cortar grosso na hora de fatiar que não vai fazer diferença. Bom, para encerrar aqui o nosso vídeo hoje, eu gostaria de fazer um resumo aqui de tudo que foi ensinado e passado de conhecimento aí neste vídeo, né? Primeiramente, a diferença entre cortar o bife mais grosso e cortar o bife mais fino. Lembrando, se você acha que o povo gosta da carne um pouquinho já mais ao ponto aí no seu evento, não tem problema, corte o bife um pouquinho mais fino, que isso aí vai agradar todo mundo e você vai sair carne mais rápido aí na medida que você vai conduzindo o churrasco. Não tem problema. Só que lembrando, mais fino você perde o quê? Suculência, umidade da carne, né? Aquela sensação daquela carne bem úmida na boca. Quando o bife é mais fino, ele perde muito líquido rápido na churrasqueira. Bifes mais grossos, você ganha o quê? Você ganha mais suculência, você aproveita mais o que a carne tem a oferecer para você, você consegue também acertar o ponto mais fácil, né? Com o bife, conforme ele for mais espesso, você acerta o ponto mais fácil. Um detalhe aqui de bifes mais grossos é o quê? Que eles precisam sim subir para um degrau da churrasqueira ou alguma parte da churrasqueira que tenha menos calor para você acertar esse ponto. Porque senão, se você somente selar em fogo muito intenso ele ali, corre o risco de ficar bem cru no meio também quando você servir. Vale esse detalhe aí e essa atenção quando for bifes mais grossos. Porém, ainda acredito que é a melhor opção para o churrasco quando se diz de qualidade, fazer um grelhado bem feito, servir a carne com toda a qualidade que ela tem a oferecer. Eu acredito que cortando o bife aí de 2 a 3 centímetros, você vai se dar melhor aí, aproveitar melhor o que a carne tem para te oferecer. Portanto, são esses dois aspectos que eu queria deixar aqui de conteúdo e conhecimento nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham aí compreendido o conteúdo de mais um vídeo aqui do nosso canal. Por favor, deixe seus comentários, se concorda, não concorda, que eu terei o prazer aí de responder para vocês, tá certo? Eu fico por aqui e até a próxima.